Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Mohamed Kudus, né? Porque esse jogador de Gana que foi contratado pelo West Ham 2 temporadas começa a ser vinculado com mais força no mercado de transferências e, segundo o Mail Sport, o Chelsea é um dos times interessados. Eu acho interessante comentar sobre isso, né? E a verdade é que o Chelsea sempre é um time que vai dar mais conteúdo em janela de transferências pela quantidade de jogadores que eles contratam. E é um pouco engraçado que o Kudus foi um nome muito vinculado na janela de 2023. O que acontece? O Kudus foi vinculado pelo David Ornstein, que o Chelsea estava interessado, mas era necessário, por exemplo, se livrar do Conor Gallagher para contratá-lo. Qual foi o grande problema? O Conor Gallagher não quis sair e o Pochettino lutou pela permanência dele. E assim, quem era o time que queria e estava disposto a contratar o Gallagher, né? Era o West Ham, o time que contrata o Kudus. O Kudus era o plano B do West Ham, né? Todo time inglês sempre vai preferir o meio inglês, mesmo que seja um caneleiro igual o Gallagher, do que, tipo assim, uma alternativa que vem de fora. Mas o Chelsea acabou não conseguindo acertar com o West Ham, já chegaram até acordo de, acho que, de transferência, mas no final não andou para frente. E aí o Kudus foi contratado pelo West Ham, começou jogando muito bem. A primeira temporada dele é ok, né? Essa última, nada de muito especial, mas aí também tem todo o contexto de um West Ham que fez uma temporada podre, né? A temporada do West Ham foi muito ruim e aí aquele negócio, né? Puxou todo mundo para baixo. A gente não viu ainda, para mim, o melhor do Kudus, porque tudo que a gente tem dele até agora no West Ham é ele no esquema de transição do David Moyes, o trabalho do Julen Lopetegui e dele com o Graham Potter, e um trabalho bom aí, né? Tipo, o último ano do David Moyes pode falar que é ok, mas ainda assim, era um jogo completamente transicional, né? E que não explorava tantas melhores qualidades dele. Ele é rápido, ele é veloz, fisicamente falando, mas ele tem outras qualidades, né? E aí fica aquela questão, né? Ele foi vinculado até uma transferência para o futebol saudita, mas parece que ele ainda se vê no futebol europeu, até porque só tem 24 anos, né? Então ele é um cara muito jovem ainda. E sai essa ideia do Chelsea porque eles vão negociar o Christopher Nkunku, eles vão vendê-lo e eles precisam de um jogador que possa jogar na função de 10, mas que tenha versatilidade para ir para outros lados. Aí você tem duas opções do mercado, a meu ver. O Xavi Simons e o Mohamed Kudus viram uma opção interessante, mas sabe o que torna o Kudus mais interessante que o Simons? É que o Simons não é um cara que vem para ser reserva, né? Um cara que você contrata para ser titular. E no caso, ele vai ser titular como 10 acima do Cole Palmer? Duvido muito. Não acho que o Maresca vai fazer isso. Embora eu acho que dá para colocar de 10 o Palmer na ponta direita. Mas o Maresca não faz isso, né? Ele vai ser titular na ponta esquerda, o Xavi Simons? Poderia. Até porque, assim, a concorrência dele que vai ser o quê? O Mudryk, o Gittens, que alguém indica, tudo o Chelsea vai contratar, né? Tudo indica, né? Madueke, assim, eu acho que o Simons é muito mais jogador que ele, mas ele não é um ponto esquerda natural. O Kudus faz tudo no ataque. Ele consegue jogar de 9, ele consegue jogar nas duas pontas e consegue jogar de 10. Se o técnico souber utilizar ele bem, é uma peça muito útil, né? Tenta imaginar as qualidades que o Nicholas Jackson tem. O Kudus tem isso. E mais do que isso, ele sabe finalizar. Então, assim, é que ele nunca foi utilizado, a meu ver, no West Ham da maneira que pudesse explorar o potencial todo dele. Mas eu gosto do atleta. Eu acho ele fisicamente muito bom, acho que ele finaliza muito bem, eu acho que ele tem condução de bola muito boa. Não é um super driblador, mas ele tem as qualidades que podem ajudar. E essa questão dele ser meio canivete suíço no ataque, que ele consegue jogar dos dois lados, consegue jogar de 10, consegue jogar mais avançado, torna ele uma peça interessante, entende? Para se ter no elenco, porque quem é o jogador versátil que o Chelsea tem hoje para colocar no time? O Dewsbury Hall? Não dá para levar a sério, né? Se você troca um Dewsbury Hall por um Mohamed Kudus, o negócio fica interessante. E aí entra mais um aspecto, né? Se a multa rescisória do cidadão é 85 milhões de libras, ninguém vai pagar isso. O cara não fez nem 10 gols em nenhuma das duas Premier Leagues que jogou até agora, né? Ele é um jogador que eu acho que assim, dá para ele aceitar ser um reserva de luxo, um titular de ocasião, dentro de um Chelsea que joga Champions, joga Premier League. Eu acho que dá, eu não veria ele rejeitando essa possibilidade, né? Agora, o Chelsea para conseguir negociar com o West Ham
pode fazer esse tipo de negociação de mandar um jogador para o West Ham. No caso do Dewsbury Hall, seria muito interessante, né? Você tem outros jogadores que o time vai querer se livrar, um Leslie Ugochukwu pode ser uma moeda de troca. Tem muitos atletas que você pode colocar no meio da negociação e no final, obviamente, você fazer um acordo que seja benéfico para os dois lados, né? Então, a ver até onde isso pode progredir. Eu acho isso muito interessante porque esse é o tipo de jogador que todo clube, a meu ver, deveria ter um cara assim com essa dinâmica, essa versatilidade, né? Tipo, acho que ele traz muitas opções, ele te traz versatilidade. Eu gosto muito do Mohamed Kudus, né? Eu acho assim que o Chelsea não ter conseguido vender o Gallagher e trazer o Kudus foi bem ruim para 2023, porque o Kudus traria mais gols, ele traria mais assistências. Eu acho até que assim, de todos os jogadores que eles improvisaram de 9, porque o Nicolas Jackson não parava de perder gols, o Kudus seria uma interessante. Acho que ele tem mais qualidade para ser um 9 do que o próprio Jackson. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.